Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Eu quero louvar a Deus por essa rica oportunidade, por essa bênção, por essa dádiva. Está aqui, Deus abençoe o pastor Michel, onde ele estiver, toda a sua família, a esposa dele. Obrigado, viu, a esposa do pastor Michel, por nos tolerar naquele grupo evangelismo lá, viu? Oh, glória, aleluia. Quem encontrou Marcos 14, diga amém. Oh, Espírito. Quebrando o alabastro, derramou sobre a cabeça, quebrando o vaso de alabastro, derramou sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se entre si e diziam: para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixa, porque a molestais. Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre o tendes convosco, e quando quiserdes podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre o tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Pode sentar, irmãos. Em nome de Jesus. Nós sabemos que esse mesmo texto aqui, ele se encontra também em outros evangelhos, como o de Mateus, como o de João. E em cada um dos evangelhos é expressado de uma forma. Essa mulher é Maria Madalena, a qual Jesus havia expulsado 7 demônios da vida dela. A Bíblia diz que quando Jesus ressuscitou, a primeira pessoa para quem ele vai se manifestar é Maria Madalena. Interessante que ele viveu na companhia dos seus discípulos 24 por 48 horas. Só que quando ressuscita, por que ele não vai primeiro se revelar aos seus companheiros, aos discípulos que lhe fizeram companhia na sua trajetória? Olha para cá. Jesus não anda atrás de companheiro nem de companhia. Jesus anda atrás de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. E a adoração de Maria está acima da adoração dos discípulos. A adoração de Maria está acima da adoração de Pedro, está acima da adoração de Tiago, está acima da Ei. É interessante, quando uma mulher dá para não prestar, ela não presta de verdade. Mas uma mulher, quando resolve ser adoradora, ela adora mais do que qualquer homem, irmão. Aleluia. A mulher, ela é liberal para abençoar na obra de Deus, para arrumar um banheiro, limpar, aleluia, um lugar, para ofertar um perfume para um missionário, um pão, uma comida, aleluia. Então Maria era aquela, aleluia, que abençoava o ministério de Jesus. Jesus está às vezes, aleluia, suando, aleluia, e ela é aquela que leva o bálsamo, leva o perfume. Ela não deixa o mestre andar fedendo a suor, ela não deixa o mestre, aleluia, andar com a barriga vazia. Ela está sempre preocupada, ela procura sempre os pés de Jesus para adorar. Ela, aleluia, ela vai levar um vidro de alabastro caro na casa do fariseu chamado Simão. A casa pode ser do fariseu, mas a adoração é de Maria. Aleluia, oh glória. Jesus então resolve se revelar primeiro para ela, e Jesus fala para ela: olha, vai falar para os meus irmãos que eu ressuscitei dentre os mortos e estou indo em busca deles lá na Galileia. Quando Maria foi falar para Pedro, quando Maria foi falar para os discípulos que Jesus havia ressuscitado, você acha que eles acreditaram nela, irmão? Quem é que vai acreditar numa ex-endemoniada? Quem é que vai acreditar numa ex-vagabunda? Aleluia! Eles não viram que um dia Jesus se manifestou para ela, expulsou da vida dela a pombagira, expulsou da vida dela 7 saias, expulsou da vida dela a dama da noite,
expulsou da vida dela o tranca-rua, o Zé Mulano. Eles não viram, eles só sabem julgar o passado. Aleluia, porque ela era da bagaceira, porque ela era do pancadão, porque ela descia até embaixo no forró. Ei, Jesus alcançou Maria e levantou ela para fazer missão. E Jesus está levantando as Marias aqui. Você quer que Jesus se revele para você? Então adore como Maria adorou. Você vai ter que adorar. Ei, mas meu nome é João, mas hoje tu vai ser Maria. Ah, mas meu nome é José, mas hoje você vai ser Maria. Se quiser que Jesus se revele para você, adore igual Maria. Aleluia, Deus. Ela vai com o vidro de alabastro caro, irmão. Ela não tem dó, não, ela vai em lágrima, porque tudo que é caro a gente chora para dar. E ela quebra o vidro de alabastro para quê? Para não se arrepender e reter um pouquinho no frasco. Porque tem gente que até promete que vai abençoar, mas depois se arrepende e fica retendo a bênção, retendo a oferta, e não consegue adorar a Ele da maneira correta. Ei, meu amigo, quebra logo esse pacto, desfaz. Não falou que ia dar um relógio para o pastor? Dá logo, não fica olhando não, senão tu se arrepende. Ei, tu falou que ia dar o quê? Era o carro, então dá logo, nem olha. Aleluia, para não se arrepender. Eita glória a Jesus. Não é obrigado a dar. É forte, Deus. Aleluia, mas Maria entende que ela precisa de uma palavra de conforto da boca de Jesus. Oh, glória. E quem precisa de uma palavra de conforto da boca de Jesus cumpre os princípios da Eita palavra. Deus maravilhoso. A Bíblia diz que ninguém comparecia antigamente a um profeta de mãos vazias. É, meu Deus. E ela vem cumprindo leis, cumprindo regras. Jesus fala: a tua fé te salvou. Oh, glória. Maria estava com a sensação de alma perdida. E quando a gente está com a sensação de alma perdida, tem que fazer alguma coisa para ouvir o Espírito Santo dizer: descansa, eu sou contigo, eu estou na tua vida. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. A Bíblia diz, irmão, que ela vem lágrimas, e ela quebra e unge Jesus, beija os pés de Jesus, enxuga os pés dele com os cabelos. Aleluia. E o Simão, ele vai dizer: veja que este não é profeta, porque se esse fosse profeta, saberia que a mulher que lhe tocou é uma pecadora. E fariseu miserável. O fariseu julga o pecador e o fariseu julga o santo, porque fariseu não está nem aí para discernir o espírito das coisas. Ele sai apontando tudo. Ei, esse louvor que tu cantou aí é do diabo, essa música aí não é de Deus não. Aleluia, meu filho, para de julgar. Oh glória. A Bíblia diz que Jesus, ele é dono de todas as coisas. Se ele quiser vir pela direita, ele vem. Se ele quiser vir pela esquerda, ele vem. Se ele quiser vir por baixo, ele vem. Se ele quiser vir por cima, ele vem. Se ele quiser usar quem quer que seja, ele vai usar. Ele vai usar. Glória a Deus. Abaixou. Nós é que somos limitados, mas ele não. Ele comanda tudo. A Bíblia diz que quando semearam o trigo no campo, enquanto dormiu, o inimigo veio e semeou o joio. E aí viram que o joio nasceu e tentaram fazer a separação do trigo e do joio. E quando foram separar, o dono do campo falou: não. Porque se você for separar o joio do trigo, pode ser que você mate o trigo junto com o joio. Não tem como mais separar. Isso aí fica para os anjos, irmão. Não é para nós julgar quem é joio e quem é trigo. Porque às vezes eu penso que tu é trigo e tu é joio. E às vezes eu penso que tu é joio e tu é trigo. Então deixa para os anjos. Porque os anjos vão ver escrito na testa quem é quem. Não vai ter como, aleluia, esconder, porque ele vai arrancar a capa, vai arrancar a máscara, vai arrancar tudo. Aleluia, porque ele conhece quem é quem. Pode me enganar. Pode enganar o pastor. Pode enganar a missionária. Mas a Jesus não vai enganar. Mas os anjos que vão vir colher não vai enganar. Eita glória. Porque tem gente
fofoqueiro na igreja. Oh glória! Jesus, aleluia, não gosta de fofoca. Jesus não gosta de disputa. Quem prega mais, quem canta mais, quem louva mais, quem sabe mais. Ei, para de idolatrar, porque os discípulos não foram revelados primeiro depois da ressurreição. Porque os discípulos, irmão, foram chamados para a obra, mas eles ainda vivem ocupados em pré-julgamento. Quando Jesus se transfigurou em cima do monte, desceu para falar com Jesus Moisés e Elias, e Pedro, tomado pelas emoções, começou a dizer: mestre, é bom que estejamos aqui, façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Pedro está igual aquele homem, aquela mulher que não aguenta ver alguém que canta um pouquinho, que prega um pouquinho e já começa a idolatrar, e já começa, para de idolatrar pregador, para de idolatrar cantor, para de idolatrar Marco Feliciano, Abílio Santana, o pastor Cícero, aleluia, o pastor Silas Malafaia, o presbítero Sandro, né? Para de idolatrar, porque nós não somos nada, é só Jesus é que é tudo. Ele disse: eu sozinho pisei o lagar, e o meu próprio braço trouxe a salvação. Aleluia. Eu não tenho nada contra o Silas não, tá, gente? Eu amo eles, aprendi muito com eles, Edir Macedo, todo mundo. Mas eu vejo gente que, meu Deus, se ele não botar a mão em alguém, a pessoa diz: ah, então não estou legal hoje, porque o meu pastor não orou por mim hoje. Ah, morrer para lá, rapaz. Vai botar seu joelho no chão e vai buscar a presença de Deus. Ele é fiel, ele é tremendo. Ele tem para João, ele tem para Marcos, ele tem para Pedro, ele tem para André, ele tem para Maria, ele tem para Marta, ele tem para Isabel, ele tem para todo mundo. Ele tem para o velho, tem para a criança. Ele tem, ele te conhece. Aleluia, adora ele, adora ele. Eita glória! Então Maria, ela adora Jesus. Ela é uma verdadeira adoradora. O fariseu vai julgar e vai dizer: vejo que este não é profeta, porque se fosse profeta saberia que a mulher que lhe tocou é uma pecadora. Oh, glória a Deus, aleluia. Ainda bem que está escrito que Jesus veio buscar e salvar o que havia perdido. O que havia perdido. Oh glória. Deus é contigo, pastor Antônio. Oh glória. Tudo bom? Quantos anos, né, meu filho? Vamos se ver, né? Prazer te rever. O presbítero Santo vem com nós aí, tá bom, filho? No finalzinho nós vamos um rap aí pra você ouvir aí, tá bom? Tá bom, igreja? Estou cumprimentando meu amigo primeiro, né? Antes de dar prosseguimento. Seja bem-vindo. Tudo bem, irmã? Como é que a senhora está? A paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Missionária Mônica, oh glória. Quantos anos, hein, irmã? Oh, entra, fica à vontade. Vem. Tua amiga ali, ó. Missionária Veronique, né? Deus abençoe. Pastor Michel. Aí, se a igreja está cheia, ou se está pequena, se tem muita gente, se tem pouca gente. O importante é que o Espírito Santo está aqui, está bradando no nosso meio. Aleluia. Para o fariseu jamais o Espírito Santo entraria em Maria. Jamais. Por quê? Porque ela era uma endemoniada, dava muito trabalho para a sociedade. Mas uma vez que o drogado, a prostituta e o gay encontram um homem chamado Jesus, a vida dele é transformada, a vida dele é mudada. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ei, naquela reunião, ninguém pecou mais do que Maria. Naquela reunião, ninguém, aleluia, roubou mais do que Maria. Mas até agora também nessa reunião, ninguém adorou igual Maria. Até agora nessa reunião, ninguém chorou igual Maria. Eita glória a Deus! Aquele teu parente miserável que mata as pessoas, que rouba, que vai preso, que é gay, que é lésbica e é julgado pela sociedade, julgado pelos fariseus. Ei, continue orando e não duvide da graça de Jesus, porque quando a graça alcança ele vai ser o que mais vai pregar, ele vai ser o que mais vai amar, ele vai ser o que mais vai abraçar.
profundidade de onde foi arrancado. É muito raso o buraco. Jesus fala: olha, Simão, duas pessoas deviam uma dívida a um credor. Uma devia 50 e a outra 500. Nenhuma das duas tinha condições de pagar e ele resolveu perdoar ambas. Qual das duas o amará mais? É fácil, fariseu. Aqui muito foi perdoado, aqui devia 500. É isso aí. Fariseu, você é a pessoa que deve 50, deve menos. Essa mulher aqui deve 500, deve mais. Nenhum de vocês tem condições de pagar o que eu fiz por vocês na cruz do Calvário. E eu resolvo perdoar os dois. Aleluia. Porque tem gente, pastor Antônio, que só porque nunca foi preso, nunca roubou, acha que pode entrar no céu. Ah, meu amigo, você pode ser juiz, promotor, advogado, polícia. Se Jesus não te perdoar, você vai para o inferno. Eu devo pouco, mas se Jesus não perdoar, vai para o inferno. Agora não tem aquele que pode não julgue um morador de rua. A Bíblia diz que hoje conhecemos em parte, profetizamos em parte, falamos línguas estranhas em parte, mas quando vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. Ei, nenhum teólogo na face da terra consegue interpretar a Bíblia perfeitamente. É só Jesus que consegue interpretar perfeitamente. Então, se eu não dou conta de interpretar perfeitamente, para de botar pessoas no inferno, para de botar, aleluia, os pobres no inferno, para de botar os drogados no inferno, porque eu conheço Jesus. Aleluia, aleluia, que havia um mendigo que morava na porta de um rico. Aleluia, ele desejava comer os farelos que caía da mesa do rico. Aleluia, aquele mendigo sofria. Oh, mas como o rico que se vestia de púrpura, de linho fino, olhava para ele assim dizendo: ah, pobre miserável, isso merece o inferno, isso não quer saber de Deus, isso não quer ir para a igreja. Mas um dia morreu o mendigo. A Bíblia diz que ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Por quê? Porque pode ter espírito maligno na vida, mas só até o dia que Jesus quiser. Porque no dia de levar, ele manda a pombagira embora, ele manda o Zé Pilintra embora, ele manda o Zé Mulamba embora e leva. Glória a Jesus. Aleluia. E o rico, que era filho de Abraão, encontrou-se no inferno. Um dia ele olhou e acordou no inferno, olhou para cima e viu Abraão e Lázaro recostado no seu seio. Quando ele estava na terra, para ele olhar para aquele mendigo, ele olhava para baixo com um olhar de desdenho. Mas um dia a roda gira, e agora para ele olhar para Lázaro vai ter que olhar para cima. Oh glória! E ele diz: pai Abraão. Por que chamou Abraão de pai? Porque ele tem promessa, mas vai para o inferno com promessa em tudo, porque acima da promessa está a presença de Deus. Você lembra que um dia Deus falou para Abraão: olha, Isaac será a tua descendência. É uma promessa, irmão. Mas um dia ele também disse: olha, Abraão, me dá o teu único filho, a Isaac, a quem tu ama, e oferece para mim no monte que eu vou te mostrar. Meu Deus, o Senhor falou que a minha promessa era Isaac, e agora o Senhor está me pedindo Isaac. Como é que a promessa vai se cumprir se Isaac morrer? Abraão, eu estou te testando para saber se você está mais interessado na promessa ou na presença. Oh glória! Porque tem gente que vem para a igreja por causa de uma promessa e não está nem aí para a presença. Tem gente que ora de joelho por causa de uma promessa, mas nem liga para a presença. Ei, sem a presença a promessa vai cair por terra. Mas com a promessa, fica tranquilo. Com a presença, fica tranquilo, porque com a presença tudo aquilo que ele prometeu vai cumprir. Vai cumprir. Se preocupa com a presença. Não saia daqui e vai assistir novela não, senão a presença sai. Eita glória! Não saia daqui e vai fofocar da vida alheia não, senão a presença sai. Aleluia, não sai daqui e vai se prostituir não, senão a presença sai. Mesmo com teu casamento difícil,
Santo sai. É melhor obedecer do que sacrificar. A vida financeira está difícil, mas eu não vou fazer cambalacho, senão a presença sai. E depois, para trazer a presença de volta, tem que sacrificar. Por isso que é melhor obedecer do que sacrificar. Deus está curando pessoas aqui. Deus está agindo neste lugar. Deus, aleluia, está fazendo pontes, pastor, missionária, pastora. Eu vejo Deus, aleluia, fazendo ponte para esse ministério e mais longe atravessar ribeiros, rios, mares, aleluia. Você lembra o que ele falou para Jeremias? Eu te levantei sobre reinos e sobre nações, aleluia, te chamei profeta para as nações. Ei, o profeta, o ministro de Deus, ele está sobre presidente da república, ele está sobre rei de qualquer monarquia, porque Deus colocou ele sobre reinos e sobre nações. Então para primeiro, aleluia, de priorizar as coisas da terra e passa a priorizar as coisas do céu. Glória a Deus, aleluia. Interessante que Jeremias nunca saiu de Israel. Olha para cá. Mas a palavra que ele profetizou, pastor Antônio, chegou para nós aqui no Brasil. A palavra que ele profetizou foi para os Estados Unidos. Deus tem uma promessa para te levar aos 4 cantos da terra. E não se preocupe se você não sair daqui do Jardim Gá. Porque quando tu dá um glória aqui, o teu glória invade a Ásia. Quando tu dá um glória aqui, o teu glória vai na África. A tua oração vai nos 4 cantos do planeta, porque tu é um profeta para as nações. A tua oração vai lá libertar os africanos, vai lá libertar os asiáticos. A tua oração alcança os europeus, alcança os americanos, os oceânicos. Quem crê pela fé que é verdade, Maria vai dizer para os discípulos que Jesus ressuscitou. E eles não acreditam em Maria. Por quê? Porque, como eles eram discípulos, eles acham que Jesus primeiro tem a obrigação de se revelar para eles. Aleluia, gente. Calma. Eli era o sacerdote do templo. Mas a voz de Deus vai no pequeno Samuel. Fala Samuel, Samuel. Ele até confunde com a voz de Eli. Para de achar que Deus só vai falar com você, pastor. Para de achar que Deus só vai falar com você, missionário. Aleluia. A voz de Deus é livre para alcançar o coração que Ele quer, que Ele entende. A Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. O jovem rico naquele dia conheceu a verdade. Qual é a verdade? É que ele adorava mais o dinheiro do que a Deus. E Jesus fala: vende tudo que tem, dá aos pobres, vem e me segue. Mas ele não gostou da palavra, porque a verdade ela não incomoda. Porque o profeta recebe de Deus para entregar para o povo. É diferente do sacerdote. O sacerdote recebe do povo para entregar para Deus. E como vem do povo coisa ruim para Deus, mas de Deus não vem nada ruim. Mas eles não querem ouvir a verdade. Mas o profeta não veio a massagear a ego de ninguém. O profeta veio falar aquilo que Deus mandou falar. Glória a Deus, glória a Deus. Remandou na gaçúbia. Vejo uma mulher se levantando contra esse ministério aqui. Uma perseguição horrenda. Mas Deus está dizendo: viu, meu servo? Ninguém vai te frear, meu filho. Aleluia. A minha aliança contigo não é amizade de boteco. A minha aliança contigo, aleluia, não é uma agenda de uma noite somente. A minha aliança contigo é uma aliança eterna. Olha esse molho de chave que vai vir na tua mão. Tu vai, aleluia, tu vai, aleluia,
enquanto tu enfrentava esse deserto. Ei, vida ministerial é vida ministerial, gente. Vida secular é vida secular. Jesus falou que casamento é coisa desse mundo. Lá no céu nem casa e nem se dá em casamento. Não tem como eu ser um pregador e a minha esposa ser uma endemoniada. Não vai combinar, não dá certo. E aí o próprio Deus bota a mão, mas quem não entende, fica julgando, fica com sugestinha, dizendo que o pastor está no pecado, dizendo que a esposa do pastor está no pecado. Para com essa língua! Eita glória, Jesus! Oh, quem é? Nem Jesus foi insubstituível. Ele disse: importa que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Ele está dizendo: alguém que é mais específico do que eu precisa vir para fazer algo melhor que eu não dou conta de fazer. Como a Vasti não quer honrar o rei, tem que sair fora para Esther entrar em cena. Eita Deus de mistério! Porque ali Deus não está preocupado com a vida sentimental do rei, não. Deus está preocupado com a obra que ele exerce. Oh, aleluia! Não quer saber se o rei está sofrendo, não, gente. Deus está querendo proteger o trono. Está querendo preservar o trono. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Quando a mulher sábia, o marido às vezes é até gay. Mas ela com sabedoria mantém o ministério fixo, firmado. Mas quando a mulher é tola, meu amigo, o marido pode ser pastor, pregador, homem do monte, da montanha, não vai. A casa cai, a casa cai, a casa cai. Mandaraga subir, mandaraga sai. É, porque nem sempre o diabo está preocupado. Aleluia, a Bíblia diz que lá em Israel era proibido levantar cargo para a mulher. Por isso que Jesus chama 12 discípulos macho. Mas aqui no Brasil são os homens que não têm voz. Se a minha mulher me der um tapa, eu vou aqui no Ciops da parte dela, eu vou levar outro tapa lá. Mas vai eu dizer ao menos que ela não passou chapinha no cabelo e ela resolveu me difamar por calúnia. Aleluia. Então aqui no Brasil a mulher tem voz. E o Espírito Santo, sabendo que aqui a mulher tem voz, o Espírito Santo quer levantar a mulher aqui para pregar, para aconselhar, para se santificar. Mas não é para andar no salto alto e de nariz empinado, não. Não é para ficar na pomba girice, não. É para resgatar o princípio da criação do Deus Todo-Poderoso. Deus está levantando as mulheres aqui. Deus está levantando as missionárias aqui. Levanta a mão, levanta. Deus está dizendo: se tu melhorar na minha presença, eu vou te levar nos 4 cantos do planeta. Mas é necessário, aleluia, tu rever aonde é que não tem me agradado. Eu vejo que muitas pessoas ainda têm uma prioridade acima de Deus na tua vida. Tem muitos costumes e muitos desejos e tem prioridade acima de Deus na tua vida. Mas o Senhor fala: renuncia tudo, até as vestes do teu guarda-roupa, e tu vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Deus está livrando alguém lá na tua família, irmão. Como é que eu não? Eu vejo alguém sendo ameaçado de morrer a facadas. Significa alguém pelas costas, a traição. Tem pessoas que é tua amiga e teu amigo só enquanto você está presente. Depois de começar a calcular: eu vou tirar isso dela, vou tirar mais isso, vou tirar mais isso, depois eu vou deixar. O Senhor fala: para de entregar teu coração para o homem, porque o homem vai te decepcionar. Entrega teu coração na presença do Senhor, na graça, no Espírito Santo. Ele vai te dar livramento, ainda vai te erguer, ainda vai te erguer. Eu quero encerrar, aguenta aí só um pouquinho. Jesus chega perto dos discípulos e diz: rapaz, você não acreditou na pregação de Maria? Maria falou que me viu
Vocês não acreditaram, gente. Não acredito que tem mulher aqui que é mais adoradora do que homem. Não acredito que tem mulher aqui que é mais fiel do que homem. Só quem é mulher fiel aí glorifica. Só quem é mulher adoradora de verdade glorifica. Pastor Antônio, Deus me mostra uma tesoura aqui nesse altar. Deus manda dizer essa tesoura. Pessoas quando chegam aqui carregadas de laços de demônio, prestes a morrer, e quando conseguem chegar aqui, missionária, Deus corta o laço. Aleluia. Porque tem uma tesoura bem aqui, como o presbítero Sandro falou, que ele viu a glória de Deus. É que a gente não sabe descrever quando vê, irmão. Mas existe uma glória aqui. Não desacredita, não duvida. Eu não dependo, aleluia, de ir com a cara do pregador para me poder dar glória. Eu não preciso sentir arrepio para poder dar glória. Eu só preciso acreditar que Jesus está na minha vida. É o suficiente para me adorar. Porque se não for um pregador que prega mesmo na eloquência, no ramo com glória dele, no ramo com glória dela. Tem lugar, irmão, que a gente até gagueja na hora de pregar e o povo, glória! E aqui é um desses lugares. Tropeça no tapete, vai cair o povo, glória! Aleluia. Porque quem não gosta de dar muito glória é porque gosta de xingar muito palavrão. Eita Deus de maravilha. É, quem não gosta de dar glória para Jesus é porque empresta a boca para o diabo para fofocar da vida alheia. Abre a boca da glória, da glória. O primeiro mandamento é amar Deus. E o segundo mandamento é amar o próximo. Deus sabe que tu dá glória de boca fechada, mas o teu próximo não sabe. Ele precisa entender que mesmo tu sendo falho pecador, ainda tem coragem de abrir a boca para glorificar o nome dele. Abre a boca! Lembra uma propaganda da Globo que era assim, abra a boca é royal, né? Lembra dessa propaganda, pastor? Abra a boca é royal. Só que o royal aqui, meu filho, acabou. Aqui abrir a boca para dar glória. Abrir a boca só para falar o que edifica. Abrir a boca, aleluia, para falar bem do teu próximo. Aleluia, oh, Jesus está operando aqui. Jesus está perdoando pecados aqui. Jesus está quebrando correntes aqui. Jesus também, enquanto você está aqui, minha senhora, Jesus visita um jovem e dá livramento de morte para ele lá. O Senhor manda te dizer que ele ia passar numa rua de bicicleta e um carro ia pegar ele, aleluia, e atropelar, mas Deus nessa hora dá livramento, dá livramento, dá livramento, porque Deus sabe o quanto tu está compromissada neste lugar. Se tu morrer agora, tu é salva, mas tu sabe que se ele morrer, a vida dele corre risco, então por isso Deus livra. O Senhor fala para ti, meu servo, enquanto tu me adora, eu visito a tua história, eu visito tua parentela, aleluia, em outro estado. Eu vou te fazer tu pisar a planta do teu pé naquele lugar, para pegar a minha palavra. Vidas ali irão se render, a minha presença não tema. Deus está te dando uma ferramenta nova aí, ó Deus te dando essa ferramenta, aleluia, porque aí, aleluia, tu vai ter mais recurso para fazer algo a mais na obra de Deus. Tu fez um voto com Deus e disse, Deus, se tu me der, Senhor, aleluia, eu gasto mais na tua obra, eu abençoo mais os missionários e os pastores. Deus está dizendo, eu enxugo tua lágrima nesse dia. Eu enxugo porque eu te conheço. Eu enxugo porque eu sei da tua dor. Estão tentando deixar a tua vida sem saída naquele lugar, de cabeça para baixo, mas eu estou abrindo uma porta de escape na tua vida agora. Agora estou dando um suporte novo. Tu achou que tu não conseguiria sair viva de ontem para hoje? A macumba foi feita no garfo, na colher, para destruir a tua família.
Mas a tua oração está indo lá na raiz. A tua oração está pegando a raiz do problema, está amassando o garfo, está destruindo a faca. Olha Deus fazendo uma cirurgia na vida de alguém lá na tua casa agora. Olha o anjo indo lá agora com a tesoura, com a pinça. Olha Deus entrando lá, livrando da morte, livrando da maca, da UTI. Aleluia. Tu sabes que tu não pode fugir da minha chamada. Eu sei que os problemas familiares, aleluia, às vezes arranca a tua paz, mas eu sou Deus que estou repreendendo o Exu da morte na tua vida nesse dia de hoje. O Senhor fala, está na hora de sacudir a poeira do pó dos pés diante de algumas pessoas do teu rol da amizade, diante de alguns tios, de alguns primos, de alguns parentes, porque o que eu tenho contigo eles não entenderão no momento, porque eu tenho uma chamada para tu me adorar ali em cima, para tu me louvar naquele lugar. Então não negue a minha chamada. Estou tirando o embaraço da tua vida nesta hora, e estou te livrando, aleluia, de uma fofoca que ia destruir a tua vida. Tu ficaria muito envergonhado. Deus fala, vigia com toda a tua força, porque eu sou Deus contigo para te guardar do mal. Eu te livrei da bala no ano passado, eu te livrei de uma casinha, de uma cilada, porque eu tenho obra contigo. Levanta a tua mão. Quando tu adora, o diabo bate em retirada, e eu estou aprimorando a tua voz, estou aprimorando a tua unção. Aleluia. Quando tu louva, os doentes são curados. Satanás não resiste. Aleluia. A tamanho da glória que eu coloco na tua vida. Aleluia. O Senhor fala, eu quero isso 24 horas por dia na tua casa, na casa dos parentes. Eu não quero que tu dê voltas em vão na casa de ninguém, a não ser que seja para pregar a minha palavra. E eu estou te levando para dar recado sério para a vida de pessoas da tua parentela que tem brincado com a minha, aleluia, com a minha face. Eu já falei que estou dando mais uma oportunidade para aquela pessoa. Entrega. Se eu falo, eu abro a porta de um benefício na tua vida. Tranquiliza teu coração e a tua mentalidade. Oh glória. Finalizando aqui, pastor Antônio, olha só, Jesus agora vai dizer para os discípulos que não acreditaram na pregação de Maria. Ele diz assim, ó, ide pregai o evangelho a toda. Esse contexto aqui, pastor Antônio, é diferente daquele contexto que diz, ide pregai o evangelho, de graça receber, de graça dai. Porque naquele contexto ele está dizendo, não vá para a terra de samaritano, não vá para os gentios, nem para os confins da terra, mas somente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, para pregar na vizinhança, eu não preciso de pagar gasolina, não preciso de nada, de beber refrigerante, nada, porque eu vou pregar perto. Você está entendendo? Então Jesus está dizendo, de graça recebei e de graça dai. Mas agora ele diz, ide pregar o evangelho a toda. Até Jonas, meu amigo, na desobediência para pregar em Nínive, teve que pagar passagem para ir para Jope. Então ninguém vai para a Ceilândia, né, pastor? Não estou pedindo oferta de vocês não, viu? Aqui por vocês que eu venho até de graça, toda hora. Vocês é minha família. Só que eu estou avisando aqui para algumas pessoas que embolam os textos só para poder desfazer de uma pequena ajuda que a gente dá para o pastor quando ele vai pregar. Agora, para ir para os confins da terra, tem que tomar uma aguinha a mais, não tem? Hoje em dia, até as águas estão poluídas. Se não tomar água mineral, morre. A Bíblia diz que se tomar até veneno, não morre, né, irmão? Então nós não vamos morrer, não. Mas eu comecei a tomar uma água de torneira e comecei a ficar com desinteria. Aí voltei de novo para a água, não dá certo, não. Aí, Jesus está dizendo para eles, vocês vão ver agora.
O que é bom vocês pregar e ninguém acreditar. Porque Maria pregou para vocês, e só porque ela é mulher, era da balada, e você não acreditou. Agora vai lá, pregar o evangelho a toda criatura. Vocês vão ver agora o que é bom pregar e ninguém acreditar. Você lembra, pastor? Quando você estava na esquina fumando maconha, bebendo pinga, a missionária, o missionário começava a falar de Jesus para o senhor. O senhor até apagava o baseado de maconha, o brau, botava um copo de pinga para o lado, mas quando o missionário saía, pegava o baseado de novo, a palavra entrava aqui e saía aqui. Agora o senhor está sentindo na pele o que é bom, o que é doído pregar e poucas pessoas acreditar. Mas Deus manda te dizer, continua pregando, porque quem converse do pecado, do juízo e da justiça é o Deus que te chamou. Deus manda te dizer, minha serva, eu estou limpando, aleluia, algo, aleluia, para te abençoar. Serva, ainda não veio na tua mão, porque ainda, aleluia, não está limpo totalmente, mas eu estou preparando tudo, e quando chegar na tua mão, tu só vai usufruir e fazer aquilo que eu coloquei no teu coração. Eu estou te subindo mais um degrau no mundo espiritual, ainda que o homem não reconheça. Eu estou levantando teu esposo também, mais um degrau no mundo espiritual, ainda que os homens não reconheçam. Eu estou dando livramento para o teu esposo. Eu tenho visto as falsidades nos altares, eu tenho visto a falsidade, as bombas giras, eu tenho visto, aleluia, os nicolaítas, os balaãos, os falsos mestres tentando, aleluia, puxar o tapete dele. Mas eu quebro pernas aqui, eu entro com providência aqui. Adore, 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 adore. Vem cá, Sandro, vamos louvar. Pastor, você está com aquele celular aí? Só que não coloca agora não. Eu vou só concluir essa mensagem. Não pode ficar aqui, fica aqui em frente. Presta atenção, igreja. Quem está ouvindo, diga amém. Amém. Presta atenção. Quem está ouvindo, diga amém. Amém. Maria, manda, vem pra cá, Sandro, vem pra cá, deixa eles aí, vem pra cá. Ninguém conversa enquanto a mensagem está rolando. Aleluia. Filho, Jesus não faz questão, as crianças podem chorar à vontade, tá? Quem não pode é os pais ficar tirando a atenção, porque você já é adulto, ela é criança. A criança para adorar na igreja tem que começar adorando em casa. Agora, meu filho, vamos ficar de joelhinho aqui, em casa, para quando chegar na igreja estar acostumado. É assim que funciona. Meus menininhos, quando chegavam na igreja, ó, quietinho. Por quê? Porque em casa não dava celular para eles ficar lá, não dava não, era Bíblia para eles lerem direitinho, fazer o dever de casa, tá? Pegando na pontinha da caneta e depois ficando de joelhinho lá. Ó, quando chegava na igreja era uma seda, né, meu bem? Ninguém ouvia nada, né? Mas pode ficar à vontade, pode gritar, porque da boca de pequenas crianças tirarei o perfeito louvor. Mas a cobrança vem na vida dos pais que não ensinam direito. Aleluia! Aleluia! Tá falhando aqui, meu filho. Acabou a bateria? Aleluia! Ô, glória! Voltou. Presta atenção que eu estou concluindo, pastor Antônio. Amém, meu chefe? Olha só. Então aquele homem, fariseu, foi resgatado de um buraco de 50 metros. Maria foi resgatada de um buraco de 500 metros. Quantos metros? Você sabia que quando a gente vai pregar usando rap, algumas pessoas nos julgam, pastores, apóstolos, começam a dizer, isso não é de Deus, isso não é de Deus, né, pastor? Aí sabe o que o Espírito Santo fala para mim? Meu filho, sacode a poeira do ódio, sacode a poeira da angústia, não leva nada para casa, porque essas pessoas querem magoar teu coração, quer tipo acrescentar peso. Meu irmão, eu só mando um traficante sair do tráfico se eu conseguir sustentar ele, arrumar um trabalho para ele que seja no mínimo menos pesado do que o tráfico que ele está fazendo. Então, já que eu não posso tirar ele de lá, eu não vou julgar não. Eu prego o evangelho, no dia que o Espírito Santo tocar, sai. Amém? Então o que acontece? Eles julgam, e Deus fala, dá desconto, meu filho, porque eles foram resgatados de um buraco raso de 50 metros.
E quem é resgatado, pastor Antônio, de um buraco raso, jamais vai entender a adoração de alguém que foi resgatado de um buraco mais profundo. A adoração deles limita ali, naquela rasura deles. É por isso que ninguém entende a tua adoração, pastor. Teu jeito, dá lugar, e o som desce, né, pastor? O homem fica igual cuscuz, para lá e para cá, e a igreja se derrama no glória. Por quê? Porque o buraco dele é mais profundo, irmão. Aí os fariseus começam a dizer, dá glória a Deus, para de adorar o pastor Antônio, para de idolatrar ele, é assim ou não é? Dor de cotovelo, porque não faz o que Maria está fazendo, não derrama o alabastro completamente nos pés do Senhor. Esse fica assim, ó, vou dar, mas não dá, vou dar, mas não dá, vou adorar, mas não adora, fica retendo. Então, irmãos, essas críticas hoje em dia a gente aprendeu a lidar mais com elas, entendeu que muitos pastores são rasos de experiências com Deus. E tem pessoas que estão saindo agora da bagaceira. Deus vai honrar e vai levantar para pregar nos 4 cantos. Bota a música aí, pastor, em espírito e em verdade. Se coloca de pé, igreja, que eu já vou louvar só esse aqui. Já traz pro pastor. É o último dia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Que vale tua riqueza, a tecnologia gera o caos, o money vai pagar o funeral, vai, no final nenhum prospera, o fogo adiante queimará, perante o tribunal vamos estar, Deus quer salvar as nações, mas a fé é pouca. Não desapego de Sodoma, nem desapartam de Gomorra. Estou entranhado no pecado, no meio do motor, do lavação de lodo, cadê o podre? Saciou do alvar e os prazeres capitais, tira os nomes de nossos olhos, de joelho aos planos. Destaca com que nome na Assembleia do Santo, e se o Santo do Santo pedir a sua vida hoje como, o que será da sua parte se eu moro lá no lugar de muita escuridão, aonde o rico está a contemplar Lázaro no seio de Abraão. Levante as mãos pra gratidão, cai por terra, a Bíblia revela 8.810 promessas para aqueles que crêem em Jeová Jireh. Vou profetizar a sua vida para que Cristo te dê mais uma oportunidade ele dá. Porta não se feche depois que ela fechar. E não é triste, sai de Babilônia, irmão meu, se afasta dessas coisas. Ainda que a figueira não floresça, ela morre. A vida que ele te dará, a vida se você quiser. É que sossego, canta rap mediante a fé. Um pé, larguei o mundo pra louvar o mestre dos mestres. Eles cantam o cara inventou, olha pra trás. Ainda que Pilatos pode a libertar dos barrabás, dos establecedores, blasfeme na face dos escolhidos. Profeta de revelação da terra ungidos. É que sossego, pastor, sim, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Aleluia! De que vale tua riqueza, a tecnologia gera um caos, mãe vai pagar o funeral, vai, no final nenhum prospera, o fogo adiante queimará, perante o tribunal. Aleluia, Jesus! Segundo os estates, pena que é Brasil, Nordeste a São Paulo, Brasília até o Rio, do leste ao oeste, do sul até o norte, sua prática qual é? Pra escapar do golpe direto do sistema que cega o povão, o príncipe capeta adora confusão. Eu não vou dar mole, o rap é sossego, aqui é pastor Cícero, vermelho, branco e preto, nem todos na minha tribo conhecem a Jesus, não vai se iludir, nem todos lá é luz. Jogos de Las Vegas, a multidão que sonha, acorda do Brasil, enfrenta uma Alemanha, não consegue pra saber que Deus é perfeição, exalta o pequeno e abaixa o grandão. Deus me jogou aqui, ele sabe por quê, me sinto missionário marcado pra morrer, cabeças arrancadas, cabeças de águas-vivas, no tráfico, no crime, não é o João Batista, você vai conseguir, Jesus vai libertar, tu vai sair daí e vai mudar pra cá. A todos os prisioneiros desejam liberdade, a cura dos enfermos dessa humanidade, só tenho a agradecer, aqui cola comigo, sossego, pastor Cícero em verdade.
diante queimará, perante o tribunal vamos estar. Glória a Deus. De tudo que tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarde seus mandamentos, porque Ele há de trazer juízo. Toda obra, tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Aleluia. Amém? Missionária Mônica, faz favor, em nome de Jesus. Não grava não, minha bem. Isso, parou aí, vem cá.